O Ivan deu sim, deu bom dia pra mim. Eu vi seu nome ali agora, fiquei confuso. Falei, ué, será que eu dei bom dia pra ele, cara? Deu sim. Tá bom, então podemos seguir. E hoje a gente vai entrar no obreiro que maneja bem a palavra. Lembre-se que o obreiro aprovado ele não é uma coisa só, ele é todo esse conjunto de coisas que nós já falamos, já estudamos e agora vamos falar do que maneja bem a palavra. O que é manejar bem a palavra da verdade? É aquele que domina a palavra, ele tem conhecimento dela, ele absorve dela. Ela está gravada no meu coração, na minha mente. Eu sou a palavra. Vocês lembram quando Deus ele se apresenta para Moisés na sarça ardente? Vocês lembram? Quando ele começa a conversar com Moisés e ele envia Moisés a Faraó, Moisés pergunta: o que eu digo para Faraó? Quem me enviou? E aí Deus diz para Moisés: o eu sou te enviou. A palavra te enviou. A verdade te enviou. O que existe de mais nobre nesse mundo, a maior riqueza do mundo, te ensinou. A existência te enviou. A palavra. Como que eu me transformo na palavra? Quando eu gravo a Bíblia? Não. Eu preciso ler e preciso gravar também. Mas eu preciso gravar, eu preciso entender, eu preciso sentir, eu preciso viver. Quando eu vivo, sinto, gravo, eu sou a palavra. Essa é a questão. E aí nós andaremos por esta terra, aonde estivermos, e seremos reconhecidos por Deus como obreiros aprovados. Será inevitável pessoas olharem para nós e falarem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Como nós vemos citado na Bíblia em relação aos grandes profetas. Característica de todos eles, antes de serem chamados para o ministério da profecia, esses homens, eles manejavam muito bem a palavra, eles conheciam a palavra. Tanto é que a conversa com Deus era uma conversa baseada na palavra. Pode olhar a história de cada um deles. Normalmente, no início do livro dos profetas, é contado a história deles. Leiam, que vocês vão entender do que eu estou falando. Eles não tinham do que se envergonhar. Eles eram aprovados por Deus. E eles se apresentavam a Deus o tempo todo. Por isso Deus podia achá-los. Era fácil achá-los. Deus sabia onde eles estavam, porque eles não se escondiam de Deus. Quando a gente vai para o apostolado, os discípulos de Jesus, pós a ascensão de Jesus aos céus, eram homens que recitavam a palavra com maestria. Vocês lembram da morte de Estevão? E Estevão não é nem um dos 12. Você lembra que Estevão está recitando Isaías pouco antes de ser apedrejado? Não tinha uma Bíblia como essa na mão de Estevão.
Mas, Ivan, a Bíblia é muito difícil de entender. É difícil mesmo, principalmente para quem não lê. É muito difícil. Para quem não estuda, para quem não se dedica, para quem não pede a ajuda do Espírito Santo, para quem não lê com o amor e dedicação que se precisa ler, a Bíblia é muito difícil. E tudo que eu não quero fazer é difícil. Tudo que eu me recuso a aprender é difícil. Tudo que eu me nego a fazer é difícil. Eu sou o primeiro a colocar um muro e um obstáculo na minha frente. Já tudo aquilo que eu quero muito se torna fácil para mim. E eu tenho certeza que quando eu falo isso, todas vocês que estão aqui me entendem muito bem. Porque eu não estou falando com nenhuma criança. Então, todas aqui já viveram muita coisa. Já aprenderam muita coisa. E já se recusaram a aprender tantas outras. A Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser entendido, sentido e vivido. E talvez você hoje precise mudar a sua forma de ler a Bíblia. Quando eu fui ler a Bíblia pela primeira vez, eu já falei algumas vezes aqui para vocês, eu fui ler a Bíblia porque eu queria conhecer Deus. Esse foi o meu motivo. Essa foi a minha ambição. Eu queria conhecer Deus. Eu não queria pregar. Eu não queria entender a mensagem do pastor. Eu não queria ter conhecimento. Eu queria conhecer Deus. Eu queria me relacionar com Ele. Eu queria falar com Ele. E funcionou. O que eu não sabia que ia acontecer é que ao buscar Deus na palavra, a palavra entraria no meu coração. E isso eu não sabia naquele dia. Hoje eu sei que isso aconteceu. Mas quando eu comecei, eu não sabia. Eu fui buscar Deus e encontrei Deus. E Deus se revela através da palavra. Se Deus se revela através da palavra e eu não conheço a palavra, como que Deus se revela a mim? Como eu vou reconhecer Deus? Pessoas me perguntam, Ivan, como eu sei que é a voz de Deus? Como eu sei que foi Deus que falou? Porque eu conheço a palavra, porque eu conheço a verdade. Então eu sei quando é Deus e sei quando é o diabo. Por que que o povo se confunde tanto? Porque o povo não conhece a palavra, porque o povo não estuda, porque o povo não maneja bem a palavra, porque o povo não são obreiros aprovados. E aí são facilmente enganados pelo diabo, por Satanás. Por que que Satanás não enganou Jesus, mesmo usando a palavra? Porque Jesus é a palavra. Jesus conhece a palavra, Jesus maneja bem a palavra. Satanás poderia recitar o que ele quisesse. Jesus, na palavra, responderia e não cairia. A forma de Satanás não nos enganar é se nós manejarmos bem a palavra da verdade. O que que a gente tem feito? A gente tem falado muito sobre isso aqui. Pessoas sendo enganadas dentro das igrejas, recebendo palavras que vêm do púlpito, usando a Bíblia, só que palavras distorcidas que não levam o povo a uma verdadeira adoração a Deus. Tenho falado isso aqui com vocês. E por que que então a gente se deixa ser enganado? Porque a gente não conhece a palavra. E aí é o que Satanás já fez. Quando ele chega para Jesus, ele cita a palavra para fazer Jesus pecar. Por isso que o nosso caminho só pode ser um, o de conhecer a palavra.
de manejar bem a palavra. Aí não seremos mais enganados. E mais do que não sermos enganados, nós poderemos, sim, a partir desse ponto, ser usados por Deus. Porque seremos encontrados na terra como obreiros aprovados. Aqueles que Deus procura, aqueles que Deus busca. Como a gente falou lá na primeira aula. Três tipos de pessoas que Deus busca na terra. Uma delas é o obreiro. O obreiro aprovado.